o Edward Snowden conversou com o Glenn Greenwald, que na época estava no jornal The Guardian, falando a respeito da espionagem que envolveu a ex-presidenta Dilma Rousseff e órgãos norte-americanos, notadamente a NSA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles estavam grampeando autoridades ao redor do mundo, incluindo a premier alemã e muitas outras autoridades. E o Marco Civil da Internet, há críticas a se fazer sobre ele. Eu lembro que na época da aprovação, em 2014, o Partido Pirata fez algumas ressalvas a respeito da própria questão da privacidade versus responsabilização. Mas mesmo assim, ao longo do tempo, o Marco Civil da Internet, ele funciona, gente. Ele não é uma lei estanque. Ele não é uma lei travada. Ele é como se fosse a Constituição de 88, só que para os direitos digitais. Ele é uma ferramenta que alavanca o próprio Código Penal. Então, se as pessoas estão cometendo crimes na internet, elas devem ser responsabilizadas segundo o Código Penal, e ele estabelece algumas regras para as operadoras de telefonia, para as empresas digitais, para que eles se reportem para as autoridades nacionais. É uma legislação avançadíssima, aprovada no governo Dilma, e eu falo não só porque foi aprovada no governo Dilma, mas porque técnicos, porque o Demi Guettico, que é a pessoa do notório saber da internet, no Comitê Gestor da Internet, foi um dos primeiros caras que fez uma conexão online no Brasil. Esse cara subscreve o texto do Marco Civil da Internet, junto com ONGs do setor, junto com as próprias operadoras de telefonia, elas têm participação dentro do Comitê Gestor da Internet, e foi um avanço. Eu acho que quando o Alexandre de Moraes e o Supremo estabelecerem um marco regulatório sobre as redes sociais, sobre como essas empresas funcionam, não tanto que elas funcionam no ambiente online, eu acredito que a gente vai ter uma somatória de leis e de preceitos jurídicos para a devida regulação das redes sociais. Tem um bolsonarista aqui que está reclamando do que eu estou falando, mas vamos aqui seguindo para todo mundo acompanhar aqui. Vamos seguindo aqui. O cara que cita Eduardo Girão é de fuder, né? Mas vamos lá, esse texto é de 26 de abril de 2014. O Marco Civil da Internet foi aprovado como referência mundial para as legislações que devem tratar da rede mundial dos computadores durante o NET Mundial, o encontro multissetorial global sobre o futuro da governança na internet, que reuniu governos, empresas, especialistas e ativistas em discussões sobre o futuro da rede. Os princípios da lei, especialmente a garantia da neutralidade da rede, isso aqui é muito importante, gente, foi um marco na época, porque as operadoras de telefonia ofereciam Facebook de graça, e foi o primeiro freio de arrumação, tecnicamente, que o Marco Civil ofereceu na época. O Facebook fazia um lobby, faz ainda um lobby gigantesco para todo mundo que está nos acompanhando. Deixa eu só acompanhar aqui, parece que a gente tem uma notícia aí para eu dar para vocês em seguida. Espera só um pouquinho, gente. É que estou recebendo uma notícia aqui, daqui a pouco eu vou contar para vocês. Os princípios da lei, especialmente a garantia da neutralidade da rede, a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários, foram estabelecidos para manter o caráter aberto da internet. O caráter aberto é o caráter do W3C, que é o padrão web, que justamente pode ser customizado. O bolsonarista que está aqui no chat, eu vou bloquear, porque ele é um mal educado e um idiota. Mas eu agradeço aí aos outros bolsonaristas que estão entrando e engrossando aqui o caldo da nossa live. A neutralidade da rede prevê que o tráfego e qualquer dado deve ser feito com a mesma qualidade e velocidade, sem discriminação, que sejam dados, vídeos e etc. Se essa neutralidade não fosse garantida, a internet poderia funcionar como uma TV a cabo. Os cidadãos pagariam determinado valor para acessar redes sociais e outro para acessar redes e vídeos, por exemplo. Outro princípio é a garantia da liberdade de expressão, que é a coisa que os bolsonaristas normalmente não levam em conta, para todo mundo poder ficar acompanhando aqui. Vamos ver aqui justamente para vocês entenderem. Opa,
pegar aqui, ó. O outro princípio é a garantia da liberdade de expressão. Hoje as redes sociais como Facebook e YouTube podem tirar fotos ou vídeos podem tirar do ar fotos ou vídeos que usem imagens de obras protegidas por direito autoral ou que contrariam regras das empresas. Por exemplo, fotos de integrantes da Marcha das Vadias com os seios à mostra ou vídeos que mostram partes de telejornais das emissoras que já foram retirados do ar sem que os criadores desses conteúdos opinassem sobre a restrição a veiculação. Com o Marco Civil da Internet, essas empresas deixam de ser responsáveis pelos conteúdos gerados por terceiros e não poderão retirados do ar sem determinação judicial, afora os casos de nudez e atos sexuais de caráter privado. É graças ao Marco Civil da Internet que a gente tem a capacidade de contestar a retirada de conteúdos. Ainda não é a melhor forma de se lidar com essa questão de conteúdos. O YouTube é a prova disso. A gente vive tendo problemas aqui no YouTube com conteúdos de terceiro, mas o Marco Civil da Internet colocou uma pedrinha ali a respeito da liberdade de expressão. De acordo com o artigo 19 da legislação, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsável civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após a ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. O Marco Civil também garante a privacidade dos usuários da internet ao estabelecer que informações pessoais e registros de acesso só poderão ser vendidos se o usuário autorizar expressamente a operação comercial. Atualmente, os dados são usados por grandes empresas para obter mais receitas publicitárias, já que elas têm acesso a detalhes sobre as preferências e opções dos internautas e acabam vendendo produtos direcionados. Além dos direitos considerados princípios da internet no Brasil, 13 outros foram estabelecidos pela Constituição da Internet, como passou a ser chamada a regra: a inviolabilidade da intimidade da vida privada e indenização em caso de violação, a não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização, a manutenção da qualidade contratada da conexão à internet são alguns dos direitos dos usuários. Inclusive, a qualidade da conexão é uma coisa que as operadoras de telefonia ainda desrespeitam e está no Marco Civil da Internet, aprovado há quase 10 anos atrás. Então a gente tem que brigar, gente. A gente tem que brigar por direitos. Isso aí foi aprovado num governo progressista. Foi uma discussão aberta na sociedade. Foi feito de maneira séria. E, felizmente, esses idiotas do bolsonarismo, que não entendem nada de liberdade de expressão, não corromperam essa lei. Nós temos que proteger o Marco Civil da Internet. Existem grupos de esquerda, existem coletivos anarquistas que protegem o Marco Civil da Internet, e é por isso que a gente justamente briga. Tem muita internet no Brasil, mas é internet de baixa qualidade, é uma internet realmente muito complicada. Eu recomendo que vocês olhem os relatórios do Comitê Gestor da Internet. Eu monitoro porque eu trabalhei com eles lá, mas eles fazem uma vasta documentação. Vocês sabiam que, por exemplo, desde 2014, mais da metade do Brasil já está conectado na internet? E a tendência é que o acesso da internet seja universal? O grande problema não é o acesso à internet, mas a questão da qualidade do tipo de conexão que a gente tem por aqui. Então a gente precisa ter um debate muito amplo sobre como a infraestrutura de backbones e de outras conexões são feitas no Brasil, como essa estrutura ainda é desigual e abastece mais as grandes megalópolis, como há pouca competitividade e pouca inclusão de empresas de telefonia, e como essas empresas respondem mal quando são cobradas. Enfim, tem muitas discussões dentro do setor e todos os atores devem ser ouvidos. Obrigado, Sandra Araújo, por mais essa contribuição. Eu vou pedir, gente, por essa informação de qualidade que eu estou trazendo para vocês. Superchats, 1, 2, 3, 4, 5 reais ajudam muito. Paga o lanchinho aqui do jornalista para a gente trazer as informações para vocês. Eu estou trazendo informações preciosas. Estou pegando um fato que está na mídia e não estou meramente lendo o que está na mídia. Eu estou trazendo para vocês uma pauta de 2014 e 2015, para a gente discutir nos dias de hoje por que o Xandão propor a regulação das redes sociais é importante. E, aliás, aqui na Folha Democrata a gente está adquirindo esse traço muito bacana. A gente conecta muito bem as pautas de tecnologia com a questão
política. Então a gente vai e volta nesses temas com bastante facilidade e eu prometo para vocês também trazer aqui grandes nomes técnicos para a gente discutir todas as questões. Os internautas deverão, de acordo com a lei, ter informações claras e completas sobre os contratos de prestação de serviço e coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais, bem como ter a garantia da acessibilidade, levando em conta as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário. O Marco Civil define regras mais claras a respeito de direitos, deveres, princípios e uso da rede no Brasil. Reconhece o ambiente virtual, os princípios constitucionais como a liberdade de expressão, a privacidade e os direitos humanos, além de definir responsabilidades dos provedores de serviços e orientar a atuação do Estado no desenvolvimento dessa rede.